Tô por vocês. Olá, muito boa noite a você que nos acompanha aqui na Record News e também no nosso portal de notícias no ND+, nessa noite de sexta-feira, dia 25 de dezembro, Natal. Muito obrigada pela sua companhia, é uma honra ter você aqui para acompanhar o nosso Conexão ND de hoje. Hoje vamos falar de esperança, a esperança para a chegada da vacina contra a Covid-19 e vamos falar também sobre as pesquisas, sobre a ciência, sobre tudo que a gente evoluiu nesses quase 10 meses de pandemia. Para conversar com a gente, nessa noite de sexta-feira, eu tenho a honra de receber aqui a médica epidemiologista, professora da UFSC e que participa do grupo Observa Covid, a médica Ana Cury. Ana, muito boa noite. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra te receber hoje aqui. Márcia, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês e eu fico muito honrada com o convite. No Natal, né, Aninha, para a gente falar sobre uma coisa tão importante que é a esperança sobre essa vacina que, se Deus quiser, agora em janeiro, já estará aí, quer dizer, janeiro, fevereiro, mas ainda não para todo mundo, né? Não vai ser assim como passo de mágica que muita gente está pensando. Mas antes da gente falar da esperança da vacina, até chegar a vacina, foram muitos estudos, muitas pesquisas, muita ciência, né? Muito trabalho de vocês, médicos, profissionais da área. Enfim, qual é o balanço que dá para fazer? Como que a ciência evoluiu nesses quase 10 meses de pandemia? Acho que a gente pode começar nosso bate-papo por aí, né? Perfeito. Então, a evolução e a rapidez com que a ciência deu respostas a essa pandemia foi surpreendente. A quantidade de estudos produzidos, né, e de informações geradas num curto espaço de tempo, porque nós temos aí 10 meses de pandemia, foi algo nunca visto antes na história da humanidade, né? Então, sim, a ciência foi um aliado na luta e no enfrentamento da pandemia e não poderia ser diferente, né? Nós tivemos momentos muito bem definidos de foco dos cientistas e é interessante comentar que houve uma comunhão, né, um foco de todos os cientistas em nível mundial, uma união, ou seja, nunca se viu tanta coalizão, tantos trabalhos conjuntos, né? Os cientistas, os epidemiologistas, infectologistas, médicos, houve uma união de forças para que se produzisse rapidamente respostas e se evoluiu muito ao longo desses 10 meses, né? Nós estamos falando de uma doença que não se conhecia. Quando lá no início de dezembro do ano passado, Exatamente um ano atrás. Um ano atrás, dia 8, especificamente no início de dezembro, lá pelo dia 8, os primeiros casos de pneumonia com agente desconhecido, não se sabia qual era a causa, começaram a ser descritos em Wuhan, na China. Então, naquele momento, o que se sabia era que haviam casos de pneumonia de agente causal desconhecido, ou seja, não se sabia o que estavam causando essa doença, mas o que os médicos de Wuhan notavam era que era uma pneumonia com características muito diferentes das que estavam acostumadas. Das conhecidas até então. Das conhecidas. Mas não se sabia o agente etiológico. É um vírus novo, né? Parecido, né, de uma família parecida, ou seja, já se conhecia outros coronavírus, mas esse vírus é novo, né? E a quantidade de doenças e as características dessa doença não se conhecia até aquele momento. Então, inicialmente, o foco dos cientistas foi apresentar essa doença, conhecer quais eram as características, quais eram os sinais e sintomas, qual era a evolução clínica, né? Então, rapidamente, lá em dezembro, começaram a ser descritos casos de pneumonias muito graves, né, em pacientes sem doenças prévias, que chamava a atenção muitos profissionais de saúde, e a partir daí começaram os estudos para identificar o agente causal, né, e identificar quais eram os sinais e sintomas que caracterizavam essa doença, né? Então, esse foi o foco inicial dos estudos. Basicamente, esses estudos foram descritos primeiro por pesquisadores da China, depois, quando a doença evoluiu para a Europa, especialmente na Itália, também houve essa descrição dos casos graves, dos casos menos severos, né? E como é que eram as características, quais eram. Naquele momento, a gente ficou sabendo que
tinha a questão da febre, né, de perder o olfato, perder o paladar. Então, isso tudo foi um conhecimento construído, não se conhecia essa doença, não se conhecia o agente causal. Rapidamente, então, para a gente se localizar no tempo, né? No início de dezembro, esses casos começaram a ser descritos na China. Início de janeiro deste ano, a OMS fez o alerta mundial de que existia uma nova doença com essas características que poderia evoluir para uma pneumonia grave e que tinha sinais e sintomas em comum. E logo em seguida, que a OMS fez esse alerta, 4, 5 dias depois o agente etiológico, o SARS-CoV-2, foi identificado. Então, foi um esforço mundial. Uma conjunção de esforços mesmo. Para que se pudesse... Numa velocidade impressionante. Impressionante. Isso é uma coisa que tem marcado a evolução dos estudos. Depois dessa fase de se conhecer sinais e sintomas, os cientistas novamente se uniram para dar respostas para o tratamento. Que tipo de tratamento poderia ser efetivamente utilizado? O que funcionava, o que não funciona? Tem remédio, não tem remédio? Tem remédio, não tem remédio. Vai funcionar? Tivemos várias possibilidades que não deram em nada, mas outras que seguramente nos ajudaram a tratar melhor os pacientes graves. A gente vê que a mortalidade, a letalidade da doença, ela diminuiu ao longo do tempo. No início, a letalidade, ou seja, o número de óbitos entre os doentes era muito maior do que se está vendo agora. Sim. Isso reflete uma evolução do conhecimento. Os médicos, os cientistas aprenderam a tratar o caso grave da Covid-19. Nem sempre com sucesso, mas hoje em dia já se tem clareza do que funciona, do que não funciona, do que deve ser utilizado ou não. Neste momento que os estudos se voltaram principalmente para tratamento, tiveram duas grandes linhas de estudo. Duas frentes. Duas frentes. Uma delas buscou o tratamento do caso grave. O paciente já estava com Covid, teve que ir para o hospital, UTI, o que funcionava? Qual era o melhor decúbito, ou seja, como o paciente devia ficar posicionado, se era bom botar no respirador, se não era, se era bom usar oxigênio, se não era, se usava antibiótico ou se não usava antibiótico. Então, teve esse momento bem marcado também dos estudos para o tratamento. Depois houve um momento que se estudou muito a questão da profilaxia. Profilaxia é quando a gente usa uma medicação para evitar a doença. Ou evitar que ocorra Que é o tratamento precoce. Que é o tratamento precoce. Então, houve lá por maio, junho, uma quantidade enorme de estudos sendo produzidos para dar essas respostas. Ou seja, vale a pena utilizar tratamento precoce? E aí, quando a gente fala de tratamento precoce da hidroxicloroquina, a ciência precisou dar uma série de respostas. Primeiro, vale a pena usar a hidroxicloroquina? Em que momento? Deve-se usar, porque a profilaxia ela pode ser feita, a pessoa já teve a exposição, ou seja, já teve o contato com alguém doente, vale a pena dar uma medicação para ela não desenvolver a doença, ou seja, vale a pena dar para os contatos de um doente a profilaxia, foi uma das respostas que teve que ser dada. Segundo momento, vale a pena dar independente da pessoa ter contato ou não, usar essa profilaxia pré-exposição, que a gente chama, ou seja, da medicação, independente da pessoa ter tido ou não contato. Ter tido ou não contato. Então, foram todas, uma série de respostas, a gente acaba falando, botando todas essas informações, resumindo, mas são uma série de perguntas que geram estudos para que se tenha respostas e orientações clínicas para que as pessoas possam estudar e usar na prática com base em evidência científica. Que é fundamental, não dá para sair no achismo no caso desse. Quando vidas humanas estão sendo colocadas em risco, você não pode achar, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Você tem que ter um estudo, você tem que ter um levantamento para que aquilo seja feito com uma base científica, a famosa base científica, a comprovação científica. Claro, e além do mais, proporcionar conhecimento para que todos
países, todos os médicos e profissionais de saúde usem de maneira uniforme. Que é o famoso protocolo. Que é o famoso protocolo, ou seja, também para se chegar a recomendações e protocolos, precisam ter estudos em diferentes populações, né? Vendo se funciona para todo mundo, funciona em grávida também. E hoje, em função desses estudos, antes da gente entrar nos outros estudos, porque eu também quero falar com você sobre os estudos de comportamento, repercussão emocional, porque a gente sabe que também aconteceram vários estudos nessa linha, inclusive o Brasil foi destaque em alguns desses estudos. Mas antes da gente falar da questão comportamental, vamos falar ainda sobre o diagnóstico, sobre o tratamento precoce. Você falou do avanço dos estudos. Qual é o protocolo? O que já se sabe com relação a isso? Então, as recomendações, existem já recomendações claras para o tratamento de um paciente com COVID grave, né? Qual a melhor abordagem, ou seja, o uso de corticoide, o uso de antibiótico, ou seja, já existe essa recomendação. Da mesma maneira, existe a recomendação existe evidência científica mostrando que sim, o uso de máscara faz toda a diferença na contaminação, né? Que muitas vezes foi questionado e fica a dúvida na população. Bom, tem hora, em determinado momento diziam para não precisava usar máscara, depois tem que usar máscara, tem que manter distância de 2 metros, de 1 metro, de 1,5 metro, ou seja, em alguns momentos isso é questionado, mas é importante que as pessoas saibam que, primeiro, a ciência ela construiu, foi uma evolução do conhecimento, né? Não se tinha esse conhecimento que a gente tem hoje, ele não chegou lá no dia 1º de janeiro de 2020. O problema começou meados de dezembro do ano passado, e em janeiro a gente já sabia tudo. Muito pelo contrário, por isso a dificuldade. Por isso a dificuldade. Por outro lado, houve essa construção do conhecimento, hoje em dia, já nos deixou claro muitas orientações, né? Por exemplo, a questão da máscara. Não é só porque um ou outro acha. Não, existem estudos mostrando a quantidade de proteção que a máscara confere. Da mesma maneira... Qualquer máscara, né? Mesmo que não seja aquela mais efetiva, a melhor de todas, de qualquer maneira ela está te protegendo. Qualquer máscara, né? Porque a transmissão dessa doença ela é principalmente por gotículas que a gente emite quando está falando, quando tosse, quando espirra. E especialmente a pessoa doente, que tem sinais e sintomas de Covid-19, entre os principais sinais e sintomas está a tosse, né? A dor de garganta, né? Mas principalmente a tosse, que leva a pessoa a emitir mais gotículas e a transmitir mais ainda. Então, seguramente, é importante que as pessoas saibam, né? Essas recomendações, elas não são só recomendações genéricas de boas maneiras, né? São recomendações... Com fundamento científico, com pesquisa. Teve gente muito preparada, muito qualificada no mundo todo, fazendo essa pesquisa para chegar a essa conclusão. Não é a troco do nada que diz, olha, use máscara, faça higiene, use álcool gel. Não veio do nada isso. Não veio do nada. Essas informações todas, a gente precisa reforçar a diferença entre a informação que aparece muitas vezes nas mídias sociais, muita fake news, né, do que é recomendação com base em evidência científica. Então, recomendação com base em evidência científica tem o uso de máscaras, o uso de álcool gel, a questão de tratamento para quem já está em situação grave, antibióticos e outras medicações. Tratamento precoce também? Então, o tratamento precoce não tem evidência científica até esse momento, né? A hidroxicloroquina ela foi avaliada nestes 3 momentos, né? E outras medicações, só a gente acaba resumindo a hidroxicloroquina, mas outras medicações, a ivermectina, diversas outras medicações foram testadas e até o momento a gente não tem evidência de recomendação para a população, né? E isso é importante que as pessoas também tenham claro, principalmente para esses 2 momentos, né? Tanto do tratamento precoce. O que é o tratamento precoce? Já teve o contato com o doente, né, já está infectado, tratar para não desenvolver a doença. Bom, não tem evidência para isso. Mas tem casos que relatam que onde aconteceu o tratamento precoce houve uma evolução menor, não chegou a um caso mais grave, certo? Certo. Então, isso é uma coisa que é interessante as pessoas saberem, era justamente
o gancho que eu ia fazer nessa conversa. Isso não significa que o médico não esteja autorizado a prescrever para o seu paciente para um caso específico. O que a ciência não nos recomenda é que isso seja uma política pública, né? E que se a gente passe a recomendar para todo mundo. Exatamente. Agora, numa situação de necessidade de contágio com familiar, o tratamento precoce com certeza é indicado. No momento que existe uma indicação específica, obviamente, o médico, em comum acordo com o seu paciente, podem decidir pelo uso. Agora, é muito diferente da gente ter evidência científica. O que é, quando a gente fala evidência científica, o que a gente está querendo dizer? Que os cientistas compararam quem usou e quem não usou, né? Não é só seguir a evolução de quem usou, é comparar quem usou e quem não usou e ver se os resultados são melhores. Neste momento, esta comparação não nos mostra que exista vantagens para se recomendar isso. Como política pública. Como política Mas pública. Em casos individualizados, com certeza, aí vai da questão da relação do médico com o seu paciente. E da indicação clínica. E da indicação clínica daquele caso ou daquele outro caso. Perfeito. Agora vamos entrar para os estudos de comportamento. O Brasil se destacou em alguns estudos. Em quais? Então, isso é bem interessante da gente comentar, né? E falo com orgulho dessa produção científica em nível nacional. O Brasil se destacou e produziu muita informação útil e boa ao longo dessa pandemia, né? Então, a gente viu esses momentos, né? Primeiro falando dos estudos, primeiro vendo sinais e sintomas, as características clínicas. Depois, tratamento e tratamento precoce, né? Depois teve uma fase de estudos de testes e de se conhecer a repercussão da doença, né? Nesse momento, o Brasil produziu e ainda produz muito conhecimento científico útil, né? A gente tem grupos que se destacaram, inicialmente o grupo da Universidade Federal de Pelotas, né, que produziu um dado muito interessante. Primeiro esse estudo começou no Rio Grande do Sul, depois foi expandido para o Brasil inteiro, que esse estudo tem como objetivo conhecer a prevalência dessa doença na população, testando as pessoas em casa, porque o que acontece? Muitas vezes a gente tem a informação só do paciente que teve um caso grave que foi procurar o hospital, né? Muitos estudos são só com esta população de casos graves, né? Que acabaram indo para o hospital. Também nos interessa conhecer o montante de casos, né? Os casos que não foram tão graves, que estão na comunidade, que ficou em casa. Ou seja, a gente quer saber desse conjunto todo de pessoas que adoeceram, quantos adoeceram de forma grave, quantos desenvolveram sintomas, quantos têm anticorpos, né? E esse estudo tem produzido essa informação porque ele tem uma característica muito interessante, esse estudo coordenado pela Universidade Federal de Pelotas, em parceria com outras instituições. Esse estudo é sequencial, então eles têm enviado para a casa das pessoas. É uma amostra representativa, sorteada, né? E essa amostra ela é acompanhada sequencialmente, ou seja, a cada 2 semanas eles fazem esse estudo e vão medindo a quantidade de anticorpo no sangue das pessoas, ou seja, a quantidade de pessoas que tiveram contato, eventualmente nem desenvolveram sintomas, nem sabiam que tiveram a doença, né? E outros que souberam. Então a gente consegue ter a ideia desse total, dessa prevalência, desse percentual de adoecimento de maneira mais clara. Então esse estudo foi um estudo muito importantíssimo, que continua, né? E o resultado daqui a um ano vai ser mais interessante ainda. E reconhecido internacionalmente porque o Brasil tem essa tradição de fazer pesquisa de campo, que a gente chama, né? Porque a pesquisa na população, de enviar o pesquisador na casa das pessoas. Nós temos uma expertise, um histórico de produzir boas pesquisas sobre isso. Então, esse estudo se destacou muito, tem se destacado muito, porque tem poucos estudos como esse no mundo. Depois teve um outro grupo de estudos que o Brasil tem se destacado bastante, que é justamente na questão do tratamento, do que utilizar no paciente com caso grave, né? Se usa corticoide, se não usa, se usa determinada medicação com antibiótico associado, qual antibiótico. E esse grupo, né, de estudos, ele tem sido coordenado e tem sido produzido por uma coalizão
de diversos hospitais no Brasil, diversos médicos, que têm participado desse estudo e produzido conhecimento conjuntamente. Isso foi uma coisa muito interessante que acho que das poucas coisas boas que essa pandemia produziu, né? Que foi esse estímulo a que se trabalhe conjuntamente, que a ciência trabalhe conjuntamente. Ana, a gente vai para o intervalo, na volta a gente vai falar ainda sobre comportamento, porque eu quero falar ainda sobre esse estudo de comportamento, e a gente vai falar também sobre a esperança, gente, a esperança da vacina, que agora em 2021 vai chegar. Tomara que chegue, e aí a Ana vai contar para a gente qual é a expectativa para isso e também sobre a questão de se deve tomar, se não deve tomar, se todo mundo toma, enfim. É rapidinho, a gente vai para o intervalo, mas a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta sexta-feira. Estamos falando sobre os avanços da ciência nesses quase 10 meses de pandemia. E vamos falar agora da expectativa para a chegada da vacina, tão esperada vacina contra a Covid-19. Falo sobre tudo isso, recebo hoje aqui a Ana Cury, que é epidemiologista, médica, professora da UFSC e faz parte do grupo Observa Covid. Ana, a gente fez um balanção rápido, você fez um belo balanção aí de tudo que aconteceu na área da ciência, da evolução desses quase 10 meses de pandemia na área da pesquisa. Ficou faltando a gente falar sobre um fato muito importante, que é o estudo sobre comportamento. Existia uma expectativa no início de que os mais idosos sofreriam mais. E vocês hoje já sabem que não foi assim. Queria que você dividisse um pouquinho esse assunto com o nosso telespectador. Então, esse estudo foi um estudo muito interessante, né? Ele foi capitaneado pela Fiocruz, em parceria com outras instituições. Foi um estudo feito totalmente online, né, que é uma novidade que a pandemia trouxe. Que a pandemia trouxe, ou seja, também pesquisas online foram necessárias nesse momento. A metodologia foi bem interessante, eles convidavam pesquisadores, os pesquisadores convidavam, indicavam através de sua rede pessoas para serem entrevistadas e essas pessoas indicavam outras pessoas. O tamanho da amostra foi bastante representativo, ou seja, eles estudaram 45 mil pessoas em todo o Brasil, de diferentes idades, faixas etárias, de diferentes regiões. E o que eles concluíram foi de que, primeiro, né, praticamente 40%, arredondando 40% das pessoas tiveram depressão ou tristeza nesse período da pandemia. Independentemente da idade? Independentemente da idade. Ou seja, gente, 4 entre 10. 4 entre 10 pessoas tiveram depressão. Depois? 50% teve ansiedade. Também independentemente da idade? Independentemente da idade. Esse estudo foi feito com adultos acima de 18 anos. Problemas de sono, 40% reportaram, de maneira geral, terem tido problemas de sono, né, insônia, dificuldade para dormir, enfim, diversos problemas relacionados ao sono. Então, a gente está falando aí de uma prevalência altíssima, de uma quantidade realmente significativa de pessoas que adoeceram. E uma coisa que chamou muito a atenção foi de que, diferente do que se esperava, como tu já comentaste, não foram os idosos os mais afetados. Foram emocionalmente, foram os jovens os mais afetados. Eles estudaram, primeiro eles trouxeram esse número para o grupo todo, que a gente falou de 40%, 50%. Né? E depois foram por faixas etárias. Por faixas etárias. E o que foi visto? A faixa etária entre 18 e 29 anos teve 3 vezes mais ansiedade do que os idosos. Teve 4 vezes mais depressão, né? E teve 2 vezes mais problemas de sono. Então, ou seja, esta prevalência, essa quantidade desse sofrimento psíquico foi muito maior na faixa etária mais jovem. Olha, é uma surpresa. Realmente, a gente falou sobre isso bastante esse ano, inclusive as crianças, né? Essa pesquisa não pegou as crianças, mas as crianças é comprovado que houve problema de relacionamento, pela ausência, pela carência de conviver socialmente com outras crianças. Mas, Ana, infelizmente, o tempo parece que é longo, mas acaba sendo curto. Eu quero entrar na vacina, a esperança da vacina. O que a gente pode falar para quem está nos acompanhando nessa noite de Natal, nessa sexta-feira, 25 de dezembro? A vacina vai chegar. Qual é a expectativa para 2021? Então, nós já temos estudos que mostram que a vacina funciona, é segura, é eficaz.
né? E realmente vai ser o divisor de águas nessa pandemia e ela vai chegar aqui no Brasil. Eu tenho esperança de que isso aconteça o mais rápido possível. Os estudos já são, muitos deles já são conclusivos, né? A gente já tem aí vacinas que apresentaram os resultados da terceira fase, né? E mostrando que ela funciona, que ela é eficaz e que ela é segura para o uso. E é muito importante as pessoas confiarem nessa vacina, porque é ela que vai poder fazer a diferença nas nossas vidas e que a gente vai se aproximar de uma normalidade. Pergunta, você falou várias vezes a palavra confiança segura, mas essa velocidade como ela aconteceu, a gente precisava de velocidade, mas ao mesmo tempo muita gente duvida e questiona essa velocidade. A velocidade interfere na eficiência da vacina? Tem algum risco ter sido tão rápido? Perfeito essa pergunta e eu acho que cada vez mais a gente precisa esclarecer isso e deixar, faz parte do papel dos pesquisadores, dos médicos, trazer essa segurança, trazer essa informação para a população. Então, realmente o tempo foi recorde, né? A gente nunca tinha visto uma produção tão rápida de uma vacina. Mas é importante que as pessoas saibam que esse tempo rápido, ele não teve nenhuma repercussão negativa na qualidade. Por quê? Foram justamente os tempos burocráticos que foram adiantados. Ou seja, ótimo, né? Ótimo, né? Sim, podemos fazer isso mais rapidamente, encurtando determinados procedimentos burocráticos, mas o tempo do estudo, o tempo do conhecimento, da eficiência, este foi mantido exatamente como em todos os outros estudos de medicação ou de vacina. Ou seja, existe um acompanhamento ético desse processo, que é feito mundialmente, não é só feito no Brasil, não é só feito na China, não é só feito nos Estados Unidos, ou seja, a comunidade científica tem regras, tem normas para que se produza esse conhecimento e essas regras, essas normas foram absolutamente cumpridas em todas as vacinas, não é uma ou outra, não é a daqui, a da China, a do Brasil. Essa era a minha próxima pergunta. Toda vacina é segura? Toda vacina que vier contra a Covid-19 a gente pode tomar? Que tiver feito esse processo, né, e tiver sido aprovado pelas agências regulatórias, significa que sim, para uma agência regulatória aprovar essa vacina, e aqui no Brasil a gente está falando da Anvisa, significa que ela vai checar se todos esses momentos de estudo foram adequadamente cumpridos. Bom, quem toma vacina? Todo mundo? Quem já teve Covid deve tomar vacina? Então outro ponto importante da gente conversar. Sim, todo mundo que tiver a recomendação do governo deve tomar vacina. Né? Por que a recomendação do governo? Porque aqui no Brasil a gente não vai ter a vacina, e isso é uma dúvida que as pessoas têm, disponível para todo mundo no mesmo momento. Né? Por conta da falta da vacina para todos, o governo fez um plano nacional de vacinação e ele escalonou as prioridades. Os grupos prioritários. Os grupos prioritários. Saúde, profissionais da saúde, os idosos. E aí depois, nós, pobres mortais, vamos entrar para o final da fila. Mas está certo, essa é uma indicação. Essa é uma indicação, e essa é uma indicação e é uma forma escalonada de ter os melhores resultados. Né? Então, neste momento, respondendo claramente a tua pergunta, quem deve se vacinar? Todo mundo. Né? Todo mundo, tendo tido ou não Covid. É uma dúvida que as pessoas têm. Eu já tive Covid, eu já tenho anticorpo, eu já estou imune. Não, né? Não existe isso. Por quê? Porque a gente sabe que tem a reinfecção. Né? Porque muitos desenvolvem anticorpos, outros não. Muitos desenvolvem anticorpos e alguns meses depois essa taxa de anticorpo baixa, né? Essa proteção diminui. Então é importante que as pessoas tenham essa clareza. Sim, todos devem se vacinar. No Brasil não vai chegar, a vacina não vai chegar para todos no mesmo momento. Né? Vai chegar no sistema público, no primeiro momento, as clínicas privadas elas não vão ter a vacina. Né? Porque não tem essa vacina no mundo para todo mundo ao mesmo tempo. Então, foi dado corretamente prioridade para os sistemas públicos, para os governos, isso no mundo inteiro. E aqui no Brasil vai ser o SUS que vai coordenar isso, o Ministério da Saúde vai distribuir, e vai distribuir isso por faixas etárias, né? Por
prioridades, e o Plano Nacional de Vacinação justamente elenca essas prioridades. Na primeira fase vão ser os profissionais de saúde e as pessoas acima de 75 anos. Num segundo momento vão ser os indivíduos acima de 60 anos, depois os indivíduos com doenças crônicas, depois os professores, as pessoas que estão trabalhando em serviços essenciais, para depois chegar na população como um todo. É uma ansiedade grande, claro que o ideal seria que chegasse ao mesmo tempo. Para todo mundo. Mas logisticamente isso é impossível. Para a gente fechar, daqui a exatamente um ano, dia 25 de dezembro de 2021, como é que você imagina que vai estar o cenário? Então, eu vou mais falar de esperança do que de ciência nesse momento. A minha esperança é que nesse período estejamos com uma taxa de vacinação acima de 70%, ou seja, que praticamente 70% da população esteja vacinada. E isso vai nos trazer uma imunidade coletiva e nos aproximar do que a gente chama de normalidade. E se você acredita daqui a um ano, 70% da população vacinada? Sim, a minha esperança enfim, né, o meu desejo é que no final de 2020 a gente esteja nessa situação. Até lá, o que precisa ser feito? Uso de máscara, distanciamento físico, álcool gel, lavar as mãos. Essa é a arma que nós temos neste momento para proteger a todos, né? É importante que as pessoas tenham isso claro. Não é só para se proteger, é para proteger a todos. Eu ia te fazer essa pergunta. A gente está em plena temporada de verão. O verão já chegou, a temporada está aí. Florianópolis já está lotada, muita gente vindo. Até o final de janeiro, fevereiro, vai muita gente circular pelas cidades do estado de Santa Catarina. Aliás, as pessoas que ficaram muito em casa esse tempo todo querem sair, querem dar aquela escapadinha. O cuidado tem que continuar, independentemente de estar saindo um pouquinho, tem que continuar, tem que usar o álcool gel, tem que usar máscara em qualquer lugar. Vale até para quem já teve a doença, né? Exatamente, até para quem já teve a doença. Ou seja, essas recomendações, elas continuam valendo, elas têm como base ciência, né? Elas têm como base estudos que nos permitem recomendar isso em nível populacional, e elas servem para todas as pessoas, mesmo quem já teve, mesmo quem em algum momento já tiver se vacinado, todos precisam fazer isso para evitar a circulação do vírus, né? Então, essas recomendações, elas continuam para todos e devem ser reforçadas, porque nós estamos chegando no momento que a situação tem se agravado, né? E a chegada à proximidade do verão indica que a gente vai ter mais situações de risco. Então, precisamos manter essas recomendações, precisamos focar nisso para que a gente tenha uma proteção até que a vacina seja distribuída em larga escala e a gente tenha essa produção. E, para fechar, podemos confiar nas vacinas? Sim. Podemos e devemos confiar nas vacinas. Elas têm sido detalhadamente estudadas, rigorosamente estudadas, e no momento que a gente tiver a recomendação das agências regulatórias, significa que elas são confiáveis, elas são eficazes e que a gente deve e pode usar. Todos, indiscriminadamente, criança, adulto, a partir do momento que ela for liberada para todo mundo pode e deve tomar vacina. Todo mundo. Neste momento, o foco são os adultos acima de 16 anos, mas em breve a gente vai ter essa recomendação, esses estudos produzindo informação para crianças e adolescentes. Ana Cury, muito obrigada por dividir esse conteúdo, tanto conteúdo, né, gente? Tanta coisa acontecendo, paralelo à questão da Covid-19, a gente vai acompanhando, vai dando a notícia do dia, e tantos estudos, tantos cientistas, tantas pessoas nesses últimos 10 meses, no mundo todo trabalhando na busca, na esperança da cura, para que a gente não tenha mais essa doença a partir, tomara, do ano que vem. Obrigada mesmo, foi uma delícia passar essa noite com você aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, boa noite a todos. Márcia, obrigada pela atenção e pela oportunidade. Boa noite, gente. Segunda-feira cedinho, 6h30 da manhã, ao vivo, né? No ar, espero você. Até lá, tchau, tchau. Feliz Natal.